uma gama de mulheres muito maior que homens, tanto na questão profissional quanto ainda como acadêmicas, a gente tem percebido. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Emílio Faria Podcast. Lugar ideal para médicos veterinários, estudantes, empresários veterinários. Lugar que nós falamos de mentalidade, de posicionamento, de sucesso. Coisas que a faculdade não ensina. E hoje tenho o prazer de receber aqui no nosso episódio a doutora Sabrina. Sabrina que é sócia aqui na Horse Vet, o Hospital dos Cavalos. Médica veterinária, tem bastante experiência na área acadêmica. Foi diretora do curso de medicina veterinária de uma universidade. Então, Sabrina, seja muito bem-vinda a esse episódio, se apresente e nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que vai agradar muita gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Emília. Obrigada pela oportunidade de estar aqui participando de mais um episódio, né? Hoje atuo como médica veterinária e sócia proprietária aqui na Horse Vet, né? Com uma bagagem aí de coordenação de curso, médica veterinária autônoma, né? Com uma especialidade em clínica e cirurgia, residência, e estou cursando agora a minha segunda especialização, uma pós-graduação em cirurgia, e vamos bater um papo com o pessoal aí. Pessoal, hoje nós vamos falar da atuação da mulher na medicina veterinária. Eu tenho percebido, né, há alguns anos que vem aumentando, inclusive, o número de estagiários, né? Lá no começo do hospital, Sabrina, aqui a gente tinha, ali era um pouco mesclado. Era metade homem, metade mulher, né, como estagiários, e eu venho percebendo que isso vem mudando, né? Hoje eu acredito que sejam uns 80 a 85% mulheres, né, estagiárias do que homens. E eu me recordo, já na minha graduação, a minha sala já tinha um pouco mais de mulheres do que homens. É normal, né? Eu falo que realmente as mulheres dominaram o mundo e que bom, né? Eu vejo que muitas coisas que vocês fazem muito melhor do que nós homens, né? Então tem feito vocês crescerem cada vez mais. Mas eu queria que você falasse aí para quem nos escuta esse papel, né, da presença feminina se destacando aí como CEO, como empresárias, como veterinárias de sucesso. Emílio, eu acho que vale a pena ressaltar o quanto a mulher vem se destacando aí, né, no mercado de trabalho, tanto na atuação profissional como também em questões de liderança, né, sendo gestoras, sendo empresárias, né, proprietárias de grandes negócios, de negócios renomados, né? Então, a mulher que tanto lutou por esse espaço, hoje ela vem conquistando cada vez mais. Em relação, né, ao setor acadêmico, a gente consegue perceber que na maioria das salas, né, a gente tem aí, então, uma gama de mulheres muito maior que homens, né? Tanto na questão profissional quanto ainda como acadêmicas, a gente tem percebido, bem como nos estágios, né? A gente encontra então uma porcentagem muito maior de mulher. Hoje a presença feminina vem se destacando cada vez mais, porque são mulheres que têm se demonstrado aí com profissionalismo excelente, com competência, né, para se destacar no mercado de trabalho, e isso a gente consegue ver em todas as áreas, mas especificamente na nossa, né, na atuação como médico veterinário, no meio do agro, vamos dizer assim, a mulher ela tem ganhado cada vez mais espaço. E isso é falado dentro da universidade? Não é tão falado, né? Às vezes as meninas dentro das universidades, elas não se valorizam tanto como deveria, né? Porque no mercado, de certa forma, elas ainda encontram essa certa resistência por parte do masculino, né? Vamos dizer que ainda existe um certo preconceito com a mulher, principalmente nesse ramo,
né? Onde nós somos vistas muitas vezes como frágeis, como incapazes, né? Pelo fato às vezes de lidar com grandes animais, especificamente falando, né, no nosso meio do cavalo, porque nós somos femininas, somos às vezes mais frágeis, mais sensíveis, mas conseguimos lidar e atuar de forma correta no nosso trabalho. Então algumas meninas elas não conseguem entender esse propósito ainda, porque elas se sentem inferiorizadas, né? Devido a essa masculinidade, esse preconceito que às vezes algum produtor, algum proprietário, porque nós lidamos, de certa forma, diretamente com treinadores, né, com grandes criadores, que às vezes ainda trazem esse raciocínio, esse pensamento de que a mulher ela não é capaz de lidar, né, no meio masculino. E isso eu acho que é importante pontuar para que a aluna, a recém-formada, ela possa começar a adquirir segurança na sua postura profissional, mesmo diante situações que ela tem que lidar diretamente com homens, né? Que são os donos, os produtores, os proprietários, os treinadores, né? E até mesmo médicos veterinários que atuam juntamente com elas. É se posicionar, né? Elas têm que, de fato, se posicionar perante ao cliente, porque já deve ter acontecido com você que já atuou no campo. Vira e mexe, infelizmente, tem aqueles que gostam de fazer as piadinhas, sim, as certeza. gracinhas, né? Achar que... Porque realmente o cavalo é um bicho muito grande e muito forte. E às vezes tem aquela piadinha, mas será que você vai dar conta? Sim, realmente. E eu penso que nem nós, homens, se for pensar, damos conta se for lutar contra a força de um cavalo. Nós também vamos perder. E o que, na minha opinião, né, é se posicionar e falar, não, realmente eu não vou lutar contra a força do cavalo. Eu tenho recursos, né, vamos falar de medicamentos, para que eu possa trabalhar com segurança. E quando você fala isso, às vezes, para o cliente, é uma forma de você se posicionar. Eu acredito que esse posicionamento é extremamente importante, né? Então, nós, mulheres profissionais, temos que ter isso, um objetivo muito bem claro internamente, porque nós conseguimos, através dessa clareza do que nós queremos, da nossa forma de conduzir as coisas, a gente consegue, através dessa postura, mostrar para os nossos clientes, para os proprietários, que nós temos clareza e segurança daquilo que nós estamos fazendo. Então, uma postura profissional, um posicionamento, isso faz com que a mulher dentro da profissão, ela passe outra visão, né, outra segurança em relação àquilo que ela precisa demonstrar ali como resultado do seu trabalho. Porque nós sabemos, né, lidando com grandes animais, que não é força. E sim, entendimento, o jeito, a sabedoria, os recursos. E muitas das vezes nós somos julgadas pela força, que às vezes realmente vai nos faltar força. Mas quando nós nos posicionamos de maneira correta, nós somos então respeitadas por essas pessoas. Eu gosto de falar nas palestras que a gente dá por aí, né, para esses alunos principalmente, a forma de se posicionar. E isso tem que começar, né, já na faculdade, em um lugar importante. E esse posicionamento que eu falo, pessoal, é um posicionamento de conduta, de vestuário, de como falar. Eu brinco muito, né, nas palestras que a vida é sua, de fato. Você se veste como você quiser. Eu brinco muito. Se você quiser andar igual um mulambo, tudo bem, a vida é sua. Mas não reclame se por algum motivo, né, você não for chamado ou for tratado de alguma forma pela sua postura. E isso é importante, principalmente das mulheres. Com certeza. O dia a dia, ele às vezes nos traz à tona situações onde nós devemos ter realmente um comportamento diferente, né? Por mais que a gente, em diversas situações, não quer perder a nossa feminilidade, nós devemos nos posicionar como profissionais. E isso faz com que nós sejamos respeitadas e não menos mulher. Muito pelo contrário. Quando eu me visto bem, me porto numa postura formal, correta, de acordo com a minha profissão, né, de acordo com o ambiente que eu trabalho, com as pessoas que eu lido, isso traz uma imagem positiva, uma imagem de profissionalismo. Muitas das vezes eu converso com alunas, com estagiários, em relação à foto do perfil do WhatsApp, a foto do perfil do Instagram, porque não é uma imagem bonita, um decote,
que vai chamar a atenção para o mercado de trabalho, para uma vaga de emprego. Até porque isso pode de fato chamar a atenção, mas será que é para o bom sentido? Então, muitas das vezes, nós só temos a oportunidade, num primeiro momento, de passar a nossa imagem através de um currículo com uma foto, através de um perfil que é visitado para um checklist ali mesmo, né? Que hoje a gente sabe que isso faz parte de grandes empresas, né? Para contratação. Então, eles visualizam o nosso perfil, visualizam uma foto nossa no WhatsApp e subentende-se que se eu tenho uma foto feminina, bonita, arrumada, mas com uma postura profissional, a maneira que eu chamo a atenção dessa pessoa que vai me contratar é diferente de uma foto, às vezes, totalmente informal, né? Onde eu penso que estou passando uma imagem positiva e muito pelo contrário, né? Estou chamando a atenção de uma forma negativa. E isso até reforçando aqui, né? O Instagram é de cada um. O Instagram é seu, você posta o que você quiser, a vida é sua. Mas podem ter certeza que no momento de uma contratação por uma grande empresa ou até por pequena empresa, independente, vai se visitar esse perfil. Isso é praxe hoje, né? Então, eu gosto muito de falar que a foto do feed, lá do perfil, ela tem que ser escolhida. Ela tem que ser pensada antes de ser postada. Por quê? Porque amanhã que você vá para esse mercado de trabalho, você está pleiteando uma vaga de emprego, normalmente esse RH ou se não tiver o RH, for o empregador direto, ele vai querer saber, ele vai entrar. E as fotos, às vezes, falam muito mais do que qualquer outra coisa. E isso, né, às vezes até o proprietário, quando te chama no atendimento de autônomo, ele vê lá, às vezes, aquela foto que dá um pouco, às vezes, de abertura para ele fazer a gracinha. Isso abre brechas, às vezes, para a falta de respeito. Então, em algumas situações, claro, né, que em determinadas situações nós não usamos o nosso WhatsApp pessoal, né, temos um WhatsApp profissional. Mas quando nós usamos o mesmo perfil, tanto para o pessoal quanto para o profissional, né, e usamos também no WhatsApp a mesma foto para atender um cliente e para coisas pessoais, nós devemos nos posicionar já de cara com a nossa imagem, né? Então isso é uma dica que eu deixo para as meninas aí, recém-formadas, estagiárias, ainda alunas, né, que estão ainda na vida acadêmica. Cuidado com as postagens, cuidado com as maneiras que elas se portam, né? Que você vai se portar em determinado lugar, em determinada situação, porque, de fato, pode ser uma frase clichê, mas a primeira impressão é realmente a que fica, né? Então nós temos que ter atenção a isso, porque são detalhes que fazem toda a diferença no momento de uma contratação, no momento de uma oportunidade de trabalho. E às vezes esse estudante que está ali na euforia da faculdade, que tem que aproveitar. Eu não falo que vocês não tenham que aproveitar a faculdade, pelo contrário, é uma das melhores fases da vida. É aproveitar mesmo, é curtir, sair, enfim, ir para as festas, mas entender que, bom, ali foi a fase e agora eu preciso mudar de fase. Isso. E eu acho que cabe ao estudante entender também que existe um processo de transição, né? Onde ele deixa de ser um universitário e se torna um profissional. Então isso muda a nossa postura, a nossa forma de se comportar, de conversar, né? E muda também em relação às publicações, em relação aos comportamentos diante de algumas situações. E eu acho que isso vale tanto para homem quanto para mulher. Isso. Mas falando de forma específica as mulheres que já sofrem um certo preconceito da sociedade em algumas áreas da nossa profissão, eu acho que a gente tem que ser cautelosa nisso. E não é se sentir invalidada por isso, e sim orgulhosa por escolher uma profissão, uma área da profissão, onde você às vezes precisa abrir mão de algumas situações para ser reconhecida de uma forma, né, renomada, de uma forma aí mais grandiosa dentro da sua profissão. Eu costumo até lembrar das mulheres que trabalham com reprodução, por exemplo. Elas, por motivo óbvio da profissão, elas não podem ter unha grande, não pode se manter uma unha esmaltada durante o dia,
né, ali na sua rotina de trabalho. Por quê? Porque pode correr o risco, né, de uma unha grande. Nem os homens que trabalham com reprodução ou com clínica, não, no momento que vai, às vezes, palpar um animal, tem o risco de romper. E isso não torna essas mulheres da reprodução menos mulheres, né? Então, ficar essa mensagem, né? E às vezes até um alerta para as universidades começarem a tratar esse assunto de forma a orientar essas meninas, né? Eu vejo que aqui no hospital, você que está à frente hoje, é de fato orientar essas meninas quando chegam para o estágio, né? Ter ali e falar, olha, eu até, na época que a Isadora, minha esposa, ela lidava com as estagiárias, porque é desconfortável para o homem, às vezes, falar. Sim. Então, as empresas têm esse cuidado, né? Eu acredito que é importante e que em algum momento, de fato, existe a possibilidade de uma mulher ter contato com uma recém-contratada, com uma estagiária, com uma residente que acabou de se ingressar, para que ela possa ter esse tipo de conversa. Porque se torna desconfortável para o homem ter uma postura em relação a cobrar sobre uma vestimenta, sobre um cabelo preso, uma unha curta. Então, quando a mulher trata de mulher para mulher, isso fica mais fácil. E algumas meninas recebem essa mensagem de uma forma onde ela deixa de ser vista como mulher, como feminina, pelo fato de às vezes não estar sempre de esmalte, não estar sempre maquiada ou com o cabelo arrumado. E nós não devemos nos tratar dessa maneira. Nós devemos ver isso de uma forma mais natural, onde nós devemos, então, ter esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, devido à nossa profissão, mas ser orgulhosa disso. E não entender isso como uma falta de feminismo. Porque é complicado para nós também chegar e falar, olha, prende o cabelo, né? A gente sabe que pode correr um risco de você estar com o cabelo solto, entrar numa banca, vai pegar seu cabelo. Com certeza. Entendeu? Então, inclusive, isso precisa ser falado dentro das universidades e até, acho que é um papel nosso também, de empresa privada, quando receber essa solicitação de estágio, ter essa pessoa para passar essas regras, né? Para que fique claro. E para ela não entender, às vezes, de outra maneira. E já aconteceu com você algum episódio que te deixou constrangida e que você teve, vamos falar assim, opa, peraí, aqui o buraco é mais embaixo? Emílio, acontece. Aconteceu uma situação, até vou mencionar um fato aqui, já do hospital. Um atendimento onde tinham vários homens e eles comentaram, é por isso que não tem namorado, porque ficam colocando a boca nessa sonda. Então, assim, o pessoal, eles brincam e eles fazem essas piadinhas, então você tem que se posicionar. Até porque, em relação à nossa conduta, às vezes um protocolo terapêutico, as pessoas duvidam. Será que você tem certeza do que você está falando? Será que você... mas mulher sabe isso? Mulher consegue isso? Não, pode deixar que eu vou pegar o cavalo para você que você não vai dar conta. Então existem sim essas situações onde eu acho que se a gente tem clareza no que a gente quer, nos nossos objetivos, a gente consegue ter firmeza então para ter uma postura, né? Não precisa necessariamente uma grosseria, mas ter uma postura clara daquilo que você tá ali para fazer o seu trabalho, né? Então existem isso, a gente tem que aprender a lidar, mas a partir do momento que você sabe que você não deve dar brecha para esse tipo de conversa, a história muda, que aí eles começam a te respeitar. E a confiança, eu gosto de reforçar que a confiança, ela é tudo. E você só vai transmitir confiança quando você tem resultado e você tem bagagem, né, para fazer aquilo, né, se propor a fazer aquilo. E quando você domina um assunto, acabou, pode chegar qualquer um para te questionar que não, você está ali confiante, você está embasada no que você está fazendo. E o mercado do cavalo, ele realmente cobra muito isso. É um mercado que é muito difícil de entrar, sim. É um mercado extremamente fechado e que, infelizmente, nós temos até próprios outros veterinários que ficam testando os colegas.
E proprietários nem se fala, treinadores nem se fala, né? Ficam querendo testar e eu não sei qual que realmente é o objetivo para isso. É querer diminuir a pessoa em vez de ajudar, né? Às vezes é ter um pouco de empatia, né? Exatamente. E eu penso que quando nós deixamos claro para nós o que nós queremos, os nossos objetivos, a partir daí você busca mais força para lutar e conseguir alcançar aquilo que você quer. Então você estuda mais, se aprimora mais, faz mais curso, né? Busca entender melhor seu posicionamento, a sua imagem, a sua postura. E isso, além de te trazer uma segurança, faz com que você adquira cada vez mais bagagem, maturidade e experiência dentro daquela área. Então, se você tem segurança daquilo que você quer, isso já te traz segurança daquilo que você estuda. Porque a partir do momento que você corre atrás dos seus objetivos, você estuda, você reforça para você o quanto você quer aquilo. Então, se a gente tem clareza sobre isso, a gente vai adquirindo uma maturidade, uma experiência, e isso tudo traz uma bagagem para que a gente fale com cada público, com cada pessoa diferente, de uma maneira específica, né? Então, quando alguém te recebe muito bem, você às vezes é um pouco mais calorosa, um pouco mais tranquila. Mas agora, se alguém te recebe já, né, na afronta, você já fica na retaguarda. Mas se você tem segurança daquilo que você quer, você se posiciona e nada daquilo te afeta. Principalmente, eu tô às vezes pensando aqui, principalmente quando vai se falar de preço. Sim. De dar o preço pro cliente, né? Com certeza. Às vezes ele, mas não, meu preço é tal. Na verdade, eu não entrego preço, eu entrego valor. Resultado. Eu estou indo aí para resolver o problema. E para resolver o problema, o meu preço é tal. Eu fui entendendo, né, no decorrer da minha carreira, né, da minha jornada aí acadêmica e também como profissional, como médica veterinária, que nós às vezes passamos para o proprietário, para o cliente, um preço, mas nós entregamos através desse preço o nosso valor. Porque eu tenho valor, eu sou valorizada com toda a minha bagagem, com toda a minha experiência, com toda a minha postura. De fato, eu carrego um valor. Então, ele não está pagando, né, somente um serviço. Ele está pagando toda aquela experiência que eu levei anos para obter, né? Isso precisa ficar muito bem claro para o veterinário. Eu venho falando isso, acho que massivamente, essa questão de preço e valor. Na hora que você deixa o cliente colocar um preço no seu serviço, é muito triste. Por quê? Porque ele não sabe o que você passou. Então, quanto tempo você levou para se formar, o que você gastou, não só de dinheiro, mas de tempo. Sim. Os cursos que você fez, o que você errou e o que você aprendeu. E essa jornada é o que te faz ter resultado. E esse resultado, ele tem um valor. Eu gosto muito de dar um exemplo, né? Vocês, mulheres, sabem muito bem isso, a diferença de preço e valor. O que justifica um pedaço de couro de 10 centímetros custar R$50 e esse mesmo pedaço de couro custar 5 mil numa bolsa? Isso é valor, gente. Isso não é um pedaço de couro. E é se colocar como perante ao seu cliente isso, olha, eu estou resolvendo o seu problema. Resolvendo o seu problema, não, do seu animal, muitas vezes. E é isso que eu estou, e para isso eu estudei e eu preciso cobrar tanto. E eu acredito que se aquele animal ele tem um valor, nós também temos. Sim, né? Como com profissionais, certeza. de toda a bagagem, toda a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Isso não é simplesmente um preço, é um valor. Então, eu concordo com você no ponto que se alguém quer colocar preço no nosso serviço, é como se ele questionasse o nosso valor. Nosso valor como profissional. Isso é forte. Isso é muito forte. Repete. Quando alguém quer colocar preço no meu trabalho, no meu serviço, é como se ele questionasse o meu valor. Meu valor como pessoa, como profissional. Isso não só a veterinária, gente. Isso acho que todas as profissões precisam ter essa ciência. As universidades, elas poderiam ter uma matéria, estudar 6 meses ali só sobre isso, só como se posicionar, como se comportar com o cliente, falar com o cliente, né? Eu vejo que às vezes ia evitar muitas frustrações
nesses recém-formados principalmente, porque ele vai com aquela euforia de ter formado e às vezes ele toma já uma primeira pancada que ali ele desanima. Eu concordo, principalmente se tratando de mulheres, né? É claro que homens também passam por dificuldades, né? Mas eu vejo que às vezes, na maioria das vezes, o homem ele tem um psicológico, uma casca, né? Uma postura já que ele é criado como homem para ser o forte, o resistente. Então ele tem uma facilidade melhor de lidar com isso. Mas a mulher, quando ela é criada como uma menina, mais frágil, mais sensível, e ela já toma ali de cara, às vezes, uma pancada no começo, literalmente falando, já começa a ter uma certa resistência, né? Então, se a menina ela é valorizada, né, de acordo com a sua postura profissional, com o seu valor profissional, ela já começa a ter uma maturidade para de cara já entender, às vezes, uma crítica, receber aquilo, colher o que é bom, filtrar o resto e jogar fora, né? Então, se ela aprende isso na faculdade, quando ela passa, num primeiro momento, a ser recém-formada, ela já tem outra perspectiva daquilo. Porque a perspectiva que os alunos, às vezes, né, tanto homem quanto mulher, têm do mercado de trabalho é ilusória. Né? A gente sabe que quando a gente de fato lida com pessoas, com vidas, na vida real, já sendo profissional, a cobrança é totalmente diferente. E isso é o que nos traz hoje a uma margem tão grande de suicídio, né? De tanta depressão e frustração profissional, tanto na veterinária como nas outras áreas. Até pensei aqui, ó, para você, mulher que está aí escutando a gente, vendo a gente, quando for para um estágio, às vezes aquele estágio final, normalmente, dentro de hospitais, tem mulheres. Sim. Às vezes já está ali, né? Igual você aqui, que está como dona, né? Dona do hospital, tem as meninas que são veterinárias. E se você, às vezes, tem alguma insegurança sobre isso, converse. Converse com aquela líder daquele hospital. Pegue opinião com ela. Porque, às vezes, ela tem muito para te ensinar, não como técnica. Às vezes te ensinar também como técnica na veterinária, mas esse outro lado, né, que vocês se conectam muito bem, né, mulher com mulher. Eu acho que é importante não só trazer a nossa bagagem profissional, mas a nossa bagagem como mulher, através das experiências, né, através de feedbacks que nós tivemos, às vezes, de outras mulheres e também de outros profissionais. Então, eu acho que isso é unir forças. A mulher buscou tanto essa independência, essa força feminina, que agora é o momento de nós mostrarmos que a nossa força realmente ela faz uma diferença e ela tem um poder. Que bom. Sabrina, foi ótimo. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco curto. Muito obrigado. Eu acho que isso vai chegar em muita gente, em muitas meninas, e vai contribuir. Então, muito obrigado aí pela presença. Obrigada, Emílio, pela oportunidade. Eu espero que, de alguma forma, nós podemos, né, agregar na vida dessas pessoas, principalmente dessas estudantes recém-formadas aí, né, meninas que estão começando a carreira profissional agora. Então, muito obrigada. Então, você que gostou, compartilha, comenta, manda para aquela veterinária que está estudando ou que já é formada, que isso possa agregar, né, de alguma forma na carreira dela, possa contribuir. E para você que ainda não segue o nosso canal no YouTube, no Instagram, sou Emílio Faria, aqui o podcast Emílio Faria Podcast. Então, meu muito obrigado e até o próximo episódio.